Espina, eu que agradeço o seu convite, espero falar um pouco da minha carreira breve de futebol e a carreira atual de técnico, né? Eu fiquei muito contente por você ter me lembrado e me convidado junto com o meu amigo Regis. Tá bom? Tá certo. Dizem que o santista, né, tudo pessoas, né, de idade, né, gente para achar um santista novo é difícil, mas a gente achou um aqui. Boa tarde, Regis. Ô Espina, boa tarde. Obrigado pela oportunidade aí de estar conhecendo aí seu local de trabalho. Vim te dar um abraço pessoalmente. Está do lado aqui do meu parceiro e ídolo Jorginho, e ratificando aí que a minha família de santistas, filhos, netos, portanto, tem alguns jovens santistas também, viu, Espina? Ah, tá certo, uma nova geração, né, Regis? É isso aí. Ô Jorginho, conta pra gente aí onde tudo começou, o ano, como você iniciou a sua carreira aí. Bem, Espina, a minha carreira de jogador de futebol foi uma carreira que, eu posso dizer, foi uma coisa natural, né? Natural de que forma? Eu sempre joguei bola e o meu futebol começou aos pouquinhos, com 10, 13, 14, eu jogava na escola e um belo dia eu fui jogar na Portuguesinha da Vila Santa Isabel, onde começou. Joguei um pouco de tempo na Portuguesinha e logo fui contratado através dos meus amigos Piraquê, Rael. Eu fui jogar no Foguinho da Vila Carrão. O pessoal da Vila Carrão se lembra muito dessa equipe, onde jogava jogava o meu primo Bió, Piraquê, Rael, Piraju, e o técnico na época era o seu Astrogildo. O baixinho? Esse mesmo, que era o que pegava um saco de roupa, colocava nas costas e levava aquela molecada lá. E aí eu comecei. Do Foguinho eu fui melhorando, comecei a jogar contra o clube do rádio da Vila Formosa, e no rádio da Vila Formosa me convidaram para fazer parte do juvenil do rádio, onde eu conheci meus amigos português, Leandro, Marrom, e um belo dia o português estava fazendo teste no Corinthians e eu fui fazer o teste. Na época era aquelas peneiras, pegava o cartão, pegava a fila do Parque São Jorge, eu nem sabia onde era o Corinthians. Quem me levou foi o Bió. Aí fiz uma ficha e fiquei 2 anos fazendo testes. Terças-feiras, às quartas, às quintas, e demorou 2 anos para que eu fosse federado. E aí começou minha carreira como jogador de futebol federado. Tá certo. Aí você estava com quantos anos e a categoria que você iniciou no Corinthians? Então, na minha época, quando eu comecei, era a moda do dente de leite. E como eu já tinha 14 anos, eu não podia jogar como dente de leite, porque eu já tinha passado dessa fase. E aí criou-se na federação o campeonato Dentão. Não era nem juvenil, nem dente de leite, era o Dentão. E aí eu fui encaixado no Dentão do Corinthians. E aí começou. E aí nessa época do Dentão jogava o Vladimir, jogava o Pita, jogava o filho do Baltazar. Então já era uma geração boa. E não era juvenil ainda, era o Dentão. E aí permaneci no Dentão e aos poucos eu fui subindo. Do Dentão eu fui para o Juvenil C, Juvenil B, Juvenil A e cheguei até o aspirante. Fazia preliminar e aí acabei sendo relacionado entre os 40 melhores aí do Brasil na minha categoria, né? E já treinava no profissional, mas acabei não jogando no profissional do Corinthians. Mas tive a oportunidade de jogar com o Rivelino, com o Adão, naquela fase boa do Corinthians. E a minha grande dificuldade em jogar no profissional do Corinthians é porque o time do Corinthians não era campeão naquela época. Então a gente que era juvenil, a gente que estava iniciando, não tinha oportunidade. Então a gente era emprestado. E dessa forma eu fui emprestado para o Sergipe, fui emprestado para Araçatuba, rodei algum tempo. Mas não acabei sendo profissionalizado por nenhum clube. Eu acabei fazendo parte do elenco, mas não fiquei. Mas você, assim, no seu particular, o Jorginho, alguma mágoa de não ter se profissionalizado no Corinthians, de ter passado por algumas categorias e não ter jogado no profissional? Não, Espina, mágoa realmente eu nunca tive, até porque não é igual hoje que o garoto começa já pensando em ser jogador de futebol, Não,
a minha vida como jogador de futebol foi natural. Eu jogava meu futebol, fazia o melhor que eu tinha, realmente, até porque a posição que eu tinha era meia-direita, e você tinha que ter qualidade de ser o meia-direita, porque o meia-direita na nossa época, você sabe, você tinha que pegar a bola de trás, levar até a frente, fazer tabela e fazer gol, então eu tinha essa facilidade. Mas eu não tive nenhuma mágoa, acabei ficando todo esse tempo no Corinthians, mas eu acho que o que faltou para eu jogar no time de cima do Corinthians realmente foi uma estrutura. Estrutura de que forma? Alguém que falasse, ó Jorginho, você está no Corinthians, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Alguém que soubesse negociar por mim. E eu fui passando, fui levando e acabei pedindo até o passe. Vê só como a gente é inocente. Acabei pedindo o passe, porque eu tinha um amigo na federação que queria me levar para o Santos. E aí quando eu voltei do empréstimo do Sergipe, eu acabei falando com o pessoal do Corinthians, insisti, eles me deram o passe. Naquela época era o contrato de gaveta, eles me liberaram, aí o que aconteceu? Eu que nunca tinha jogado basicamente em time de várzea, porque a minha vida era só Corinthians, eu comecei a jogar na várzea. E aí na várzea eu acabei fazendo a minha vida, porque aí eu comecei a jogar nos melhores times da várzea, recebia um belo salário, porque eu jogava de sábado de manhã, sábado à tarde, domingo de manhã, domingo à tarde. E outro agravante, que eu por não ter mágoa e não ter realmente ter sentido, eu entrei na faculdade de Educação Física. E aí a minha vida mudou. Eu já comecei a fazer faculdade, já comecei a ter um dinheirinho no final de semana com jogos de várzea, e aí comecei. E deixei de lado a categoria profissional, que poderia ter me dado uma boa estrutura. Mas eu não me arrependo não, viu, Estevam?